Boa noite, irmãos. Graça, paz, que o Senhor continue, falando ao nosso coração. Que bom ver você, hein? Que bom rever pessoas amadas, irmãos queridos. É bom ver que você está dizendo para mim. E eu estava assim pensando essa semana, eu queria propor vocês uma coisa. Os membros da igreja, você que é visitante, quem sabe você pode nos ajudar assim também, Quando você se decidir fazer parte do corpo de membresia dessa igreja, você também poderá, e já pode se quiser também, tá? Eu tenho dito que todas as vezes que eu vejo você, eu não sei se quem lembra dessa minha expressão, estou falando isso toda vez aqui no culto, toda vez que eu vejo você, o que eu enxergo é uma resposta, é você dizendo para mim assim: pastor, pode contar comigo que estamos juntos nessa obra. Quando eu não vejo você aqui no culto, participando junto com a gente, porque assim, a igreja ela não se resume só nesse culto. Nós já estamos fazendo evangelismo, existem obras sendo feitas aqui atrás. Você que não está sabendo, dá um pulinho lá atrás, tem obra acontecendo, tem um monte de coisas acontecendo. O Ministério das Crianças está a todo vapor, a educação da igreja, o Ministério dos Jovens, o Ministério de Artes, existe um monte de coisas surgindo. Então, toda vez que eu olho para você e vejo você aqui, é o que eu entendo. Você está dizendo para esse pastor que está aqui à frente, o pastor dessa igreja: pastor, pode contar comigo. É isso que eu estou vendo. Todas as vezes que eu vejo. Agora, quando eu não vejo você, eu estou entendendo que você está deixando de lado aquilo que é um compromisso seu na presença de Jesus junto a essa igreja. E como eu disse no início, para não ser muito longo, eu queria propor a você, eu vou fazer uma pergunta e você pode responder. Toda vez que eu vejo você aqui, você está fazendo o quê? Dizendo para mim, você está dizendo assim: pode contar comigo, tá bom? Então eu vou dizer assim, por exemplo, só para a gente treinar, Quem está em casa não está ouvindo você, mas eu vou conseguir ouvir. Eu vou dizer aqui: todas as vezes que eu vejo você, aí você vai responder: pastor, pode contar comigo. Tudo bem? Combinado assim? A gente vai começar assim, toda vez que eu não vou ficar falando isso toda hora. Ou seja, essa frase inteira, eu vou falar a minha parte e vocês vão fazer a parte de vocês. Pode ser assim? Não tem nenhuma dificuldade não, Não vai ter constrangimento nem nada, então vamos lá. Irmãos, todas as vezes que eu vejo você, eu acho que pode melhorar. Vamos lá. Irmão, todas as vezes que eu vejo vocês aqui, glória a Deus, amém? Louvado seja o nome de Jesus. Gabi, tá tudo bem aí? Que bênção. Então vamos colocar lá a projeção do tema da mensagem de hoje. Eu vou pedir depois que os irmãos, vou falar aqui no microfone, mas não tem problema não, a gente está em família. Depois a gente tem que olhar a configuração desse computador, porque essa logo, ela não é fininha assim não, ela é larga. Então a gente tem que ver, porque a projeção é uma coisa e a configuração da resolução ali é outra. Então você tem que abrir para que os irmãos que têm dificuldade de visão, esqueci até meu óculos, de enxergar como eu, fica pequenininho, É bom que fique bem extenso para que todos possam ver aí o tema da mensagem. Então, nós estamos no mês da família e nós estamos tratando algumas questões da família. O texto que vamos ler pode parecer que não tem nada a ver com família, mas no final da mensagem você vai entender que tem tudo a ver com família. Então, está escrito lá, toda família passa por provações, ou a sua está fora. Toda família, crente, não crente, não sei qual a sua religião, passa por provações. E o texto que nós vamos ler, você pode pensar assim: como que o pastor vai trazer esse texto para dentro da família e para aquilo que o Senhor deseja trabalhar conosco? Você vai compreender e eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida, como já tem abençoado a minha vida também. João capítulo 18, muito bem, verso 1 ao 11. Como eu deixei meu óculos, eu não sei aonde, acho que foi em casa, depois do banho, eu vou pedir a Gabi que ajude a gente na projeção. Aí, como eu sempre digo,
você pode ajudar o pastor a pregar. Como? Você vai ler o texto comigo, me ajudar a ler o texto, vai me corrigir quando a vírgula passar direto, o ponto, leio uma palavra ali que não está de acordo, a gente vai junto, tá bom? Então, se você puder, em reverência à palavra de Deus, fique de pé no seu lugar. Quando você faz isso, você diz para os demônios, você diz para os irmãos que estão ao seu lado, porque quando um prefeito, alguma autoridade, um presidente se apresenta, quem é que militar aqui sabe disso. Ninguém fica sentadinho, parado, olhando a sua autoridade passar. Duvido. Amém? Não precisa dizer amém, porque senão vai expor os irmãos que são aí da área de segurança, e eu não quero isso, né? Vamos lá então, vamos ler juntos esse texto. Eu vou não ficar na frente da câmera, eu vou ficar aqui do lado do Sebastião, né? E a gente vai ler juntos. Eu vou ler o verso 1, Gabi, a gente vai até o verso 11, tá bom? Aí quando chegar no 11, você para, que senão a gente lê a Bíblia todinha, tá bom? Vamos lá, irmãos. Quando terminou de orar, no verso 1 diz assim: quando terminou de orar, Jesus saiu com os seus discípulos e atravessou o vale de Cedron. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles, os irmãos. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, que levavam tochas, lanternas e armas. Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Responderam: sou eu, disse Jesus. Judas, o traidor, estava com eles. Novamente, eles lhe perguntou: a quem procuram? A Jesus de Nazaré, disseram. Isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que ele dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarda a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Pai, nós estamos aqui na tua presença, porque não conseguimos sair da presença do Senhor. Mesmo quando formos para casa, a gente vai voltar na sua presença. Mas nesse ambiente de louvor ao teu nome, nós pedimos a tua graça, a manifestação do teu poder sobre nós, porque não é o microfone, tudo o que está acontecendo aqui, mas é a tua palavra, não é o pregador, é a tua palavra, ela é poderosa, Senhor. Por isso nos colocamos de pé e pedimos ao Senhor, através do teu Espírito, Espírito Santo, fala conosco, ministra o nosso coração, tira do nosso meio, ó Deus, a incredulidade, abre os corações, abre o entendimento, e que haja, ó Deus, o mover dos céus sobre o nosso coração, sobre o nosso entendimento, e que haja, ó Deus, não um avivamento no Brasil, mas um avivamento dentro da minha casa, dentro da minha família, que minha família pegue fogo da Tua presença, Senhor, que possamos ser uma família iluminada pela Tua glória, Senhor. Esse é o desejo que a Tua igreja, Senhor, deseja nesse mês, que as famílias sejam cheias da glória, da presença do Senhor. Pai, pelo poder do Teu nome, usa a Tua palavra
e liberta a nossa mente e o nosso coração, porque nós carecemos nessa noite da porção do Senhor sobre nós. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Sente no seu lugar, irmão, abra a sua Bíblia, fique conectado aí nessa sua Bíblia. Quero pedir aqui mais uma vez, pela manhã eu fiz essa lembrança, à noite eu quero fazer também. Você que tem seu smartphone, seu celular, por gentileza, pode olhar para ele agora, não tem nenhum problema. Vai lá no botãozinho silenciar, modo avião, do jeito que você quiser. Silencie o seu telefone para que a gente não tenha interferências, né? Porque eu acredito que nessa hora ninguém vai ligar para você do céu, você não vai conseguir resolver as demandas que precisam ser resolvidas de emergência lá fora. Então, em nome de Jesus, pegue aí seu celular. Não vi ninguém pegar, então já está todo mundo no silencioso. Pastor, a gente já está tudo organizado. Legal, que bom. É porque a gente esquece, eu também esqueço. Às vezes eu estou aqui na reunião, no trabalho, e o negócio começa a tocar, meu Deus, que vergonha que me dá aquilo, né? Mas eu estou dizendo isso para que a gente possa ter um tempo, que a gente chega correndo de casa e esquece às vezes de olhar aí para o smartphone e colocar ele no silencioso, tá bom? Mas se tocar, não se sinta assim, não, vai com cuidado lá, silencie ele, e da próxima vez você tenta cuidar dessa questão, tá bom? Então, irmãos, nós estamos aí diante de um texto aonde Jesus está prestes. Eu quero tentar fazer aqui uma introdução daquilo que nós precisamos tratar nesse tempo. Todas as famílias passam por privações. Pastor, qual é a abordagem desse texto junto às famílias? Eu quero dizer para você que o povo de Deus é uma família. Nós somos parte um dos outros. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que nós somos membros do corpo de Cristo, que ele é o cabeça. Então, todos os que somos conectados através da nossa fé em Jesus, da nossa crença, da nossa libertação. Por quê? Libertação, pastor. Libertação porque quando não conseguimos enxergar que Jesus é o único caminho, a única verdade e a única vida, nós estamos aprisionados. Então, se você consegue enxergar Jesus como Senhor da sua vida, você nessa noite pode se alegrar. Se ainda não se alegrou, eu quero entender que você tem se alegrado, mas celebre, porque Jesus de fato é o libertador. E ele disse que nem a morte, ele venceu a morte, então nem a morte pode vencer você. Deu para entender? Nem quando você deitar lá no paletó de madeira, ficar lá paradinho assim, pode ter certeza que a sua vitória chegou, porque você entrou na eternidade pelo poder do sangue que foi vertido na cruz do Calvário, porque ele venceu a morte para te dar vida e vida eterna. Então todas as famílias passam por privações, provações, todas. E Jesus, junto aos seus discípulos, nós lemos ali que ele disse assim, lembrou, para que se cumprisse, eu vou chegar lá, para que se cumprisse que nenhum se perdeu. Na nossa família não é diferente. Nós não queremos perder os nossos filhos, nós não queremos perder o marido, não queremos perder a esposa, não queremos perder nenhum componente, nem o cãozinho que a gente tem em casa a gente quer perder, não é verdade? Quem tem um cãozinho sabe, eu perdi o Ralph, né? Nós perdemos o Ralph, mas que tristeza ficou aquele quintal quando nós chegávamos em casa, abria a porta de manhã e não víamos o Ralph lá. Então ele era um componente. Minha sogra está aqui e ela sabe que o Ralph deitava no pé dela para receber, grandão, um gigante, né, todo grandão, mas deitava para pedir, e eu reclamava se ela não desse carinho na barriga dele, né? Então era um componente da família. Então Jesus também, olhando para os discípulos, ele tratava os seus discípulos como família. Família de Deus. Família que Deus constituiu a ele na terra. Então ele não queria de forma nenhuma perder nenhum dos seus discípulos, e como de fato não perdeu, a não ser aquele que era o filho da perdição e que já havia de se cumprir através de Judas aquilo que aconteceu e que não teve como negociar, porque Judas cumpriu-se aquilo que era necessário. Então, irmãos, nós já falamos aqui que uma família que não ora, sexta-feira, por exemplo, eu falei sobre isso.
uma família que não ora é uma família propícia a ser derrotada. Então, se você é crente, crente é uma palavra tão fraca, né? Se você é um filho de Deus, me perdoa se você se considera crente, mas assim, falar crente, a Bíblia fala que até o diabo crê e estremece. Por que ele estremece? Porque ele sabe que a hora dele está chegando. E ele está tentando contra a sua família a todo tempo para ver quem é que ele pode tragar. Ele está querendo apenas uma brechinha pequenininha para ele poder entrar. E eu sempre tenho dito aqui, eu tenho visto isso na minha vida, eu tenho compartilhado isso na vida do meu filho, na vida da Rebeca, na vida da Ellen, na nossa vida. Eu tenho dito, o diabo, ele não é criativo, ele é repetitivo. Grave isso no seu coração, porque os pecados que você e eu, muitas das vezes cometemos, percebe que quais são sempre os mesmos? Muitas das vezes. E Davi, eu vou voltar lá para o texto, Davi foi um homem segundo o coração de Deus, por quê? Porque ele era um homem que ele cometia um delito, um pecado, e ele abandonava. Por isso Davi foi um homem considerado segundo segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele abandonava. Ele tropeçava hoje aqui nesse negócio, amanhã ele falava assim: se eu passar eu vou tropeçar, então eu vou passar por outro caminho. Ele criava outro caminho para a vida dele. Ele criava outra direção para a sua vida. E muitas das vezes eu e você, como membros da família de Deus, nós nos permitimos fazer o que, irmãos? Andarmos sempre nos mesmos tropeços, tropeçarmos sempre na mesma pedra, no mesmo lugar. De novo você tropeça no mesmo caminho. Então, olhe para Davi, olhe para a palavra, e você vai perceber que ele foi considerado esse homem segundo o coração de Deus, porque ele abandonava os seus deslizes que ele cometia. E Jesus, ele está olhando para a sua família, que é os discípulos ali, porque você há de convir que Jesus disse para a sua mãe, Maria, que os seus irmãos, né, a sua mãe, eis ali a sua mãe, você conhece o texto, você sabe, ele vai dizer: quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Ele coloca essa pergunta para mexer com o coração daqueles que ouviam, até com o nosso na noite de hoje. Para quê? Quem é a mãe? Quem é o irmão? Quem é a família de Jesus? Aí Jesus vai dizer naquele texto que é aquele que faz a vontade do meu Pai. Esse é meu irmão, esse é minha irmã, esse é minha mãe. Então, irmão, irmã, se você está aqui, tem um compromisso com Jesus. Olhando para esse texto, o que percebemos é que Jesus inicia esse momento em oração. Jesus saiu com os seus discípulos e atravessou o vale de Cedron. Do outro lado havia um olival, aonde entrou com eles. Ou seja, entrou com eles com quem? Entrou com os seus, me permita, os discípulos, mas são os seus familiares, são os seus mais próximos. Jesus vai para esse olival. E o olival é um ambiente, depois você dá uma olhadinha lá na internet, é um local assim interessante, bonito, mas ele é um lugar de refúgio. Na época de Jesus, ele era um local para se refugiar, para que houvesse ali... Jesus muitas vezes, ele foi para esse ambiente, além do monte, ele foi para o olival, para estar em um local destacado, um local onde ele não fosse incomodado. E Jesus leva os seus discípulos ali para aquele olival. E pode passar, Gabi, por gentileza. E o texto diz que ora Judas, o traidor. E aí eu quero dizer para você que a igreja, eu já tenho dito isso aqui, a igreja é um ambiente maravilhoso. É um ambiente onde a gente cresce. Eu não sei viver sem estar no meio da igreja, junto da igreja. Eu gosto de trabalhar na igreja. Não interessa o que tem que fazer. Se é para pintar, é parafusar. O irmão tem visto, os irmãos têm visto isso aí. O pastor tem que se sujar de massa. Não tem problema. Eu quero servir a Deus. E nós precisamos criar essa consciência em nós que o culto,
ele não é apenas esse ambiente confortável, com ar-condicionado, cadeira macia. Não, o culto é na vida. O nosso culto é no dia a dia, é no caminhar, é dando os passos ao nosso trabalho, é indo ao trabalho, é retornando do trabalho. Ou seja, todos os lugares onde vivermos e estivermos, esse ambiente deve ser um ambiente de culto a Deus. Então, irmãos, quando perdemos isso de vista, nós temos uma grande probabilidade de entrar por caminhos que certamente vão nos levar a quedas e vai machucar não somente a família de Deus, mas também a sua família e vai entristecer o Espírito Santo que habita em você. Então, irmãos, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar. Quando Jesus, muitas das vezes, se reunia ali com os seus discípulos, ou seja, ele sabia. Judas, esse homem que era um discípulo de Jesus, e aonde é que eu quero chegar nesse verso e tentar trazer ele para o meio da família e família de Deus e aplicar na nossa família no dia a dia. Judas, após a vírgula você percebe que já se dá o nome, é o traidor. E muitas pessoas sofrem dentro da igreja porque derramam o seu coração, muitas das vezes, dentro da igreja, e como eu já venho dizendo sobre isso, gera expectativas em pessoas. Irmãos, a sua expectativa deve ser Jesus. Não é o pastor da igreja, não é o diácono da igreja, não é o irmão do louvor, não é a irmã da ministração, não. Jesus deve ser o ponto de visão daquilo que eu e você precisamos. Sabe por quê? Porque eu e você, nós falhamos. E nós criamos expectativas em pessoas. E aí, pastor, peraí. Jesus não criou expectativa nenhuma em Judas com relação a ele fazer alguma coisa a não ser aquilo que era já a vontade do Pai sobre a sua vida. Sim, certamente. E a gente deve olhar para a nossa caminhada dentro da igreja com maturidade. Por que maturidade, pastor? Porque dentro da igreja, irmãos, você vai ser caluniado. Às vezes você vai abrir seu coração para uma irmã ou para um irmão. E sabe o que vai acontecer? Você vai ser envergonhado. Porque esse irmão não tem, pode ser que não tenha. Eu quero acreditar que no nosso meio temos irmãos maduros, né? Mas pode acontecer de você abrir o seu coração por estar se sentindo em família, abrir seu coração no meio para alguém pedindo ajuda, e isso pode trazer a você consequências gravíssimas. Por quê? A sua vida pode ser exposta. Então, pastor, o senhor está indo contrário à Bíblia, porque a palavra diz que nós devemos confessar as nossas dores uns aos outros. Eu não estou contrariando, eu estou dizendo para você fazer aquilo que Jesus disse. Sabe o que Jesus disse? Vigiai. E tem uma palavrinha que eu gosto muito dela: discernimento. Não é com qualquer pessoa que você pode abrir a sua vida, não é com qualquer pessoa que você pode abrir a sua história. Você precisa ter discernimento para fazer isso. E a igreja está cheia de gente machucada, dolorida. Por quê? Porque abriu o coração com pessoas que não tiveram o compromisso com Jesus, a responsabilidade com Jesus de guardar aquilo que você confiou àquela pessoa. Então, irmãos, procure pessoas responsáveis, pessoas que você percebe que pode abrir o coração com aquela pessoa para poder ser sarado, porque isso é um direcionamento dado pela Bíblia. Abre o teu coração com pessoas que possam ser dignas de compartilhar as suas dores, as suas dificuldades. Sabe por quê? É muito fácil a gente acusar o motorista que avançou o sinal vermelho, né? Às vezes a gente para no sinal vermelho, né? Mas você hoje está com, vamos dar um exemplo. Você está com tempo, motoristas de plantão aqui, tá? Você está com tempo, está tranquilo, não tem horário, vai chegar onde você vai chegar sem correria. Aí o sinal ficou amarelo, aí você já bota o pé no freio. Agora, se você está com pressa, está atrasado, está numa correria, está com uma demanda, está com uma emergência,
Se ficar amarelo, você vai pisar no freio? Vai, eu sei que não vai. Eu sei que você vai pisar no acelerador, porque você tem pressa, você precisa passar. E a gente, às vezes, não é misericordioso com essas questões, porque é muito mais fácil a gente julgar alguém do que se colocar ao lugar dela ou à disposição dela para servir e para entender que há uma necessidade urgente sobre aquela situação. Não estou incentivando a imprudência. O que eu estou dizendo é que existem, muitas das vezes, a colocação de situações em ambientes errados, em lugares errados, em momentos errados. Então, irmãos, eu costumo dizer, eu sou procurado por alguns amigos pastores de alguns lugares para conversar. E eu falo lá em casa, né? Tem assuntos, tem assuntos. E quem me conhece aqui da casinha sabe disso, já conseguiu perceber isso. Tem assuntos da igreja. Da casinha que eu falo é que nós éramos aqui na rua 82, tinha uma casinha, nós éramos de lá. Então existem muitas coisas que o pastor leva consigo, do ministério, da caminhada, que vai para mim, comigo, para o túmulo. E ninguém vai saber. Por quê, irmãos? Jesus me chamou para ser pastor, não para ser fofoqueiro, para contar a sua vida para os outros. Você foi embora para outra igreja, pode ir tranquilo, seu problema vai continuar no meu coração, eu vou orar por você quando o Espírito Santo me chamar para orar, mas eu não vou falar da sua vida para ninguém não, pode ficar tranquilo, tá bom? Pastor, eu decidi ir para outra igreja, porque eu fiquei com vergonha, eu falei tanta coisa para o pastor, sei lá, eu estou dando só um exemplo, aí quer ir embora, mas pode ficar tranquilo, vai que eu vou, aqui quando você voltar para visitar, você vai vir e vai se sentir como está esse ar-condicionado, esse ambiente agradável. Porque a sua vida jamais será exposta por conta da dificuldade que você viveu e que você passou, porque todas as famílias passam por provações. E o importante que você saiba nessa noite é que você não desista. Jesus te trouxe aqui para dizer para você, como um elemento da família, não desista. Não desista. Continue. Continue servindo, continue orando, continue agradecendo pelas lutas. É difícil, irmãos. Mas eu quero dizer para você que se você permanecer na direção que Deus tem para a sua família, você vai alcançar as bênçãos que Ele tem para você, certamente, em nome de Jesus. Então, Judas, o traidor, conhecia, ele sabia. E no meio, por que eu falei Judas, né? No meio da igreja, pode parecer não, irmãos. Aqui eu acho que não tem não, tá? Eu gosto de dizer assim que eu acho que não tem não, porque é melhor. Eu acho que não tem Judas aqui. Mas pode ser que tenha alguém disfarçado de crente no meio da gente. E pode ser que você pode abrir seu coração. Você pode abrir a sua vida. Então, a Bíblia diz que como é que a gente conhece, por exemplo, o trigo e o joio? Tem uma diferença. É pelos frutos. É só você começar a andar. Irmão, marca a obra na igreja e chama o crente para perto. Ó. Chama o crente para perto. Aí começa a brincar, né, Inácio? Né, Gama? Começa a brincar e tal. Aí acabou, irmão. Você vai conhecer o crente. Vocês estão pensando que o pastor está dormindo? O pastor está atento. Ó. O pastor esperto. O pastor está no meio da obra. O pastor está de olho. O pastor está no cafezinho lá com todo mundo. Mas ó, as anteninhas estão tudo ligado, olhando. Eu já ouvi palavrão dentro da igreja. Vocês acreditam nisso? Palavras torpes dentro da igreja. Já tive que chamar a atenção de pessoas aqui dentro, usando expressões torpes. Você sabia que isso é pecado? Já vi pessoas falando palavrão na porta da igreja após o culto. Isso é sinal de que você precisa, meu irmão, minha irmã, ser trabalhado pelo Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo, precisamos da leitura da palavra, porque a boca fala o que o coração está cheio. Então, se o seu coração está cheio do amor de Deus, certamente você estará cheio das bênçãos do Senhor. Irmãos, pode passar, Gabriel, por favor? Já estou caminhando para o fim. Hoje o nosso culto está bem imprensado, que tem homenagem às mulheres, né? Judas é nesse olival. Leva os guardas para aquele ambiente, leva armas. Pode passar, Gabi, por favor. Jesus, sabendo que tudo que aconteceria com ele seria
ao sair ao encontro deles, perguntou: quem de vocês estão procurando? Jesus, pode passar, Gabi. Jesus de Nazaré respondeu: sou eu mesmo. Ou seja, Jesus se apresenta, pode passar. Quando Jesus disse sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Conseguiu entender que os inimigos, quando Jesus se apresenta, quando ele diz sou eu, os inimigos caíram todos por terra. Pode passar, Gabi, por favor. Quem procura? Jesus de Nazaré, disseram. Pode passar. Jesus respondeu: já disse outras vezes, sou eu. Se é a mim que estão procurando, deixe ir. Deixe esse homem ir embora. Pode passar, Gabi, por favor. E acontecendo para que se cumprisse a palavra, disse: não perdi nenhum dos que me deste. Ou seja, Jesus pede para deixar um daqueles discípulos ir embora, porque eles estavam sob ameaça. E ele é componente da família, deixa ele embora. Simão Pedro trazia ali uma arma, uma espada. Eu coloquei a arma, mas não está lá não. Trazia uma arma, ele andava preparado. E ele pegou e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando a orelha, né? Alguém já disse, devia cortar logo o pescoço, né? Porque aí o milagre é ser, né? Imagina, arrancou a cabeça e Jesus pega a cabeça de Malco, coloca no lugar. Rapaz, não faz isso, né? Mas não é o tamanho do corte, não é o tamanho do corte que manifesta o milagre. O milagre é milagre. Jesus restaurou o melhor cirurgião, né? Colocou a orelha de Malco. Malco de vez em quando olhava lá no espelho assim e falava: rapaz, o cara arrancou a orelha aí, não é? Colocou a minha orelha no lugar de novo, ó. Foi Jesus que consertou a minha orelha. Sentiu como é que Jesus usa tudo para a pregação da palavra, para a transformação de vida? Gabi, pode passar, por favor. Jesus, porém, ordenado a Pedro: guarda a espada, acaso não havei de beber do cálice que o Pai me deu? Irmãos, dentro da casa, dentro da família, sempre vai ter esses momentos de tensões, de guerra, de luta, e você precisa ouvir essa palavra que Jesus disse: guarda a espada. Acalma teu coração, aquieta seu coração. Sabe quando é que perdemos o controle da nossa vida? É um segundo. Um segundo você aperta o gatilho, tira a vida de alguém. Um segundo você pega uma faca, você faz uma destruição. Um segundo, e alguém já dizia, sabe quem é o seu maior adversário? É você mesmo. Então, você como membro da família de Deus, a minha palavra, resumindo essa minha palavra nesse momento, é dizer a você: você vai ter adversidades, lutas, mas eu quero dizer para você, pelo poder do nome de Jesus, seja misericordioso, seja bondoso com aquele que está enfraquecido, fortaleça em oração, espere, confie, descanse em Deus, porque o Espírito Santo tem poder para transformar, porque Ele transformou a minha vida, transformou você. Por que não pode transformar ela e não pode transformar ele? Se Jesus restaurou a orelha de Malco, que não estava nem parte da família, Jesus pode fazer um milagre, e Ele deseja fazer um milagre sobre as nossas vidas. Vamos ficar de pé, vamos cantar ao Senhor. Abra teu